Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista. Há uns tempos atrás nós lançamos um vídeo falando sobre o inconsciente e lá nós lançamos uma pergunta: por que não é fácil estar consciente de si? Pedimos nos comentários e algumas pessoas colocaram. Então, esse é o nosso tema de hoje, porque não é fácil estar consciente de si. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso, mas daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Vamos lá. Na psicanálise, a gente sempre tem um caminho que a gente vai conduzindo com o analisando para que ele esteja mais consciente de si. Não é uma tarefa fácil. Primeiro, porque nós somos apenas condutores, pessoas que vão levar o analisando às suas reflexões. Segundo, que vão ter situações que o próprio analisando vai ter que enfrentar. E nem sempre ele está estruturado psiquicamente para poder encarar essas situações. Então é difícil a gente entrar num conceito de que olhar para si, compreender a si mesmo, perceber seus conflitos é uma coisa fácil. Não é. É uma tarefa que exige tempo. Você pode até usar aí de estruturas paliativas. Você pode usar aí de placebos, mas na verdade o que vai levar você à compreensão de si mesmo é quando você para olhar para você, perceber aquilo que você está fazendo na sua vida. Então vamos entender 4 situações aqui que nós precisamos considerar e entender por que é tão difícil estar consciente de si. Primeiro, o nosso inconsciente. Nós temos muitos conteúdos no nosso inconsciente, tem muita informação lá que não está a todo momento na nossa consciência. A nossa consciência, segundo alguns autores, ela vai de 10 a 5% de tudo aquilo que acontece. O restante é não consciente. Vai ter uma parte disso que está no nosso pré-consciente que está ali disponível, se a gente precisar, está ali, mas não está a todo tempo influenciando. E vai ter muita coisa no nosso inconsciente, muitas informações que a gente não usa assim no dia a dia, mas que estão lá, que de alguma forma, por algum elemento externo, é impulsionado e vem para nossa consciência, ou pelo menos tentar vir para nossa consciência, causando aí seus sintomas. Lembre-se do seguinte: o nosso desejo é baseado no externo. Alguma coisa do mundo externo que a gente acha que falta faz com que alguma coisa venha do nosso inconsciente e tente ganhar a consciência. Por isso que os nossos desejos inconscientes não são controlados. Tudo vai depender do que nós temos na nossa realidade. Basta você pensar o seguinte: hoje, com essa onda de redes sociais, com música, com pessoas divulgando isso, aquilo, tudo se torna mais fácil. Então faça o seguinte: comece a assistir vídeos, comece a ouvir músicas de um determinado assunto e você vai ver que logo, logo, ali está começando um processo de repetição na sua mente. Esse processo de repetição vem justamente porque o nosso cérebro ele tem uma forma de lidar com isso. A repetição é mais fácil. Não vou me adentrar a coisas mais difíceis. Isso faz com que se economize energia mantendo a mesma conexão sináptica. Quando a gente fala desse processo do inconsciente, se nós estamos vendo muito da mesma coisa na nossa realidade, nós vamos responder sempre da mesma forma, porque o mesmo conteúdo vai ser impulsionado, apenas condensado e deformado para que venha para a nossa consciência ou de alguma forma tente ganhar a consciência. Então o primeiro passo para a gente entender respostas para essa pergunta é entender que o nosso inconsciente ele existe, tem muitas coisas lá guardadas e tem muitas coisas que nos afetam, mas que elas precisam continuar inconscientes, porque se elas vierem para a consciência pode ser extremamente perturbador e a nossa mente não está preparada para isso. Aí vem um conceito de desintegração do nosso ego, uma vez que ele não consegue suportar toda essa perturbação que tem no nosso inconsciente. O segundo ponto são os nossos mecanismos de defesa, as nossas defesas psicológicas. Nós vamos nos defender de conteúdos que vêm também. Nós vamos, através do nosso ego, utilizar mecanismos de adaptação ou mecanismos de defesa diante de uma realidade que nem sempre nós estamos estruturados psiquicamente para enfrentar. Então o nosso ego vai usar mecanismos de defesa que impedem que a gente possa de alguma forma acessar aquele conteúdo, ou então trazer à tona aquela situação. Isso faz com que o nosso ego nos proteja. Essa é uma das funções do ego. Proteger. Não é simplesmente fazer um filtro daquilo que vem do nosso inconsciente, baseado na nossa realidade, na nossa construção superegoica. O nosso ego também tem a função de nos mantermos
de manter uma estrutura psíquica, senão ela se desintegra e o ego se desfaz. E ele teme isso. Terceiro ponto é a complexidade da nossa mente. Nossa mente é complexa. Não é uma atribuição fácil de se entender. As nossas memórias estão ali, as nossas conexões sinápticas estão ali. A nossa mente, ela é cheia de coisas e informações que vão se conectando. Muito mais do que um computador. Muito mais do que um sistema, como a gente vê. O sistema, o computador, ainda tem um código-fonte. A nossa mente ela é muito mais complexa. Tem muitas informações que vão unir as nossas emoções, reações hormonais com aquilo que está sendo processado como pensamento. E só aí já tem um turbilhão de coisas para acontecer. Estar consciente de si é saber balancear os nossos hormônios para também saber lidar com as nossas emoções, ao mesmo tempo também conseguir lidar com toda a carga de pensamento que é formado a partir do nosso imaginário. Agora, cada situação que a gente pensa tem um simbólico, tem uma representação para isso e tem um conteúdo inconsciente. Então, retornamos na questão do inconsciente. Alguns conteúdos permanecem lá de alguma forma nos afetando. Então, a complexidade da nossa mente também nos leva a essa percepção. Vamos ter o nosso inconsciente, vamos ter mecanismos de defesa e vamos ter essa complexidade toda do funcionamento psíquico de como ele é. E aí nós vimos para o quarto ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que é a resistência à mudança. Quando criança, nós vivemos numa determinada realidade e aquela realidade foi a realidade que nos moldou. Aquele ambiente que a gente viveu, os cuidadores que nós tivemos e a nossa própria forma de lidar com uma realidade fez com que a gente sobrevivesse. Uma vez que a gente sobrevive, o nosso ego diz assim, é assim que eu sei viver. Porque das outras formas podem ser muito difícil. Para eu não me desestruturar, eu vou me adaptando ao ambiente. E aí eu vou formando uma resistência ao mudar, àquilo que é novo, àquilo que é diferente. Sempre me mantendo de uma mesma forma. Mas, Marcos, tem pessoas que mudam. Tem pessoas que mudam. Elas precisam quebrar essa barreira da resistência. Elas precisam sair desse lugar, pensar diferente, ter uma forma diferente de olhar e sentir essa realidade. Sentir diferente os objetos que causam impulsos, que causam as pulsões. Então percebe que a nossa mente ela é extremamente complexa. Nós temos defesas. Tudo que nós também vivemos, muitas das coisas que nós vivemos estão no nosso inconsciente e que às vezes a gente tem resistência a mudar, seja por um medo, seja por alguma desestruturação psíquica. Nós temos medo de sermos diferentes, nós temos medo de não nos identificarmos mais, temos medo, por exemplo, de olhar no espelho e ver uma fisionomia diferente, de não nos reconhecermos. Esse é o nosso medo. Então a resistência à mudança também está ligada à nossa incapacidade de pensar diferente daquilo que a gente também pensava. Basta a gente pensar em situações do nosso dia a dia que a gente tem uma grande dificuldade de pensar diferente. E quando a gente às vezes cai na real, nossa, por que eu estava pensando isso? Por que será que a gente não pensou isso antes? Então, existe uma grande complexidade na nossa mente quando a gente fala de mudanças. É muito mais difícil e vamos criando resistências. E essas resistências estão ligadas àquilo que vem do nosso inconsciente. No nosso inconsciente não existe um não. Tudo aquilo que tem fora, que de fato causa uma reação, causa uma pulsão, a intenção é que se realize, que exista o prazer, que exista a satisfação. Acontece que quando vem para o nosso ego também tem esse papel, né, de preservar a nossa psique. Então ele vai resistir a esse processo de mudança. Eu posso olhar para uma situação e entender que se eu fizer diferente vai ser melhor. Mas aqui dentro existe uma estrutura minha que diz assim, peraí, não podemos fazer dessa forma. Vão nos criticar. Vão falar mal de nós. Não vão gostar da gente. Não vão nos amar. Então são formas de resistência que a gente vai criando. Agora, vamos parar para pensar aqui. Por que nós resistimos à mudança? Eu vou deixar essa pergunta aqui para você. Por que você resiste às mudanças? O que você acha? O que você acha que acontece aqui dentro da sua mente, que você sabe que uma situação é melhor para você, mas você permanece onde você está? Por que mudar é tão difícil? Essa é a nossa próxima pergunta. Eu vou deixar aqui para que vocês possam dizer. É difícil mudar? E se é difícil mudar,
por que vocês acham tão difícil assim. Vamos dar um tempo para as pessoas responderem, para a gente poder também formular por que mudar é tão difícil. Vamos conversar sobre isso? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa temática. Se gostou, curta esse vídeo aqui, comenta aqui com a gente. Isso vai fazendo com que esse vídeo se difunda aí para as outras pessoas, que a psicanálise seja transmitida para outras pessoas. Isso vai fazendo com que a gente consiga aí propagar cada vez mais esse assunto. E também compartilhe aí com seus amigos, suas amigas, seus grupos, para mais pessoas também terem essa reflexão. Por que não é tão fácil estar consciente de si? Nós trouxemos aqui 4 situações: o nosso inconsciente, as nossas defesas, a complexidade da nossa mente e a resistência à mudança. Você pensou mais em alguma coisa? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal.